Bem, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Como tinha referido, vamos então dar início à nossa audição. Temos connosco já o professor Dr. Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues, que é a personalidade indigitada para o cargo de Presidente da Administração da Autoridade da Concorrência. Está connosco aqui hoje. Como sabe, também tem uma intervenção inicial, já me deu a indicação que tem até um tempo um bocadinho superior ao que está definido, mas o que é relevante hoje, penso que estarão de acordo comigo, o mais relevante é ouvirmos a pessoa, digamos, que vem cá para a indigitação. E depois também as questões que estão colocadas também é relevante, evidentemente. Como sabem, para que haja aqui uma clareza, no âmbito da Lei Quadro das Entidades Reguladoras, no seu artigo 17.3 e ponto 4, os membros do Conselho de Administração são designados por resolução do Conselho de Ministros, tendo em consideração o parecer fundamentado da Comissão competente da Assembleia da República. Portanto, haverá um parecer no final desta Comissão, cabe ao Partido Socialista essa indicação, e essa indicação do relator, é o Sr. Deputado Jorge Botelho que será o relator desta audição. Portanto, na próxima reunião, em princípio, será votado esse parecer. No ponto 4, também do artigo 17 da Lei Quadro, para efeitos do número anterior, a emissão de parecer é precedida da audição da Comissão Parlamentar Competente, a pedido do Governo, o qual deve ser acompanhado de parecer da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública relativa à adequação de perfil do indivíduo às funções a desempenhar, incluindo o cumprimento das regras de incompatibilidade e impedimento aplicáveis. É nos termos desta legislação, destes artigos, que temos a audição do professor Dr. Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues. Dou-lhe já desde imediato a palavra, tem já a tolerância, aceito por todos os parlamentares, o mais importante realmente é ouvi-lo o que tem para nos dizer hoje e no final haverá então um conjunto de questões que serão colocadas pelos parlamentares. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado. Eu começo por cumprimentar o Sr. Presidente, Dr. Afonso Oliveira, e cumprimento também os seus deputados aqui presentes. É uma honra ser ouvido nesta comissão, após ter sido indigitado pelo Sr. Ministro da Economia e do Mar para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. Tendo-me sido concedida então a possibilidade de fazer uma breve intervenção, permita-me que exponha algumas das minhas ideias sobre o exercício das funções para as quais sou proposto e, bem assim, umas curtas notas sobre o meu percurso profissional. A Autoridade da Concorrência celebra neste momento 20 anos da sua existência, durante as quais se afirmou como uma das mais ativas e prestigiadas autoridades a nível mundial, como mostra o facto de ter sido várias vezes reconhecida e premiada internacionalmente. Recordo que existem mais de 130 países com regimes codificados de concorrência e respectivas autoridades nacionais. Tipicamente, a atuação de uma Autoridade Nacional da Concorrência centra-se em 3 pilares: a aplicação do direito da concorrência, o chamado Public Enforcement, a promoção da defesa da concorrência, o chamado Advocacy, e a cooperação internacional. Tratam-se de pilares que importa concretizar, caso o meu nome venha a ser confirmado por Vossas Excelências, dando continuidade àquilo que eu considero ser o bom trabalho da Autoridade da Concorrência. Com o acordo dos seus deputados, então, irei destacar alguns aspectos que considero mais relevantes no contexto de cada um destes 3 pilares. No primeiro, assegurar a aplicação do direito da concorrência, o chamado Public Enforcement, creio que é necessário dar atenção aos seguintes objetivos. Em primeiro lugar, garantir a correta aplicação das recentes alterações à Lei da Concorrência e aos estatutos da Autoridade da Concorrência, que foram introduzidas pela Lei 17/2022, de 17 de agosto, na decorrência da transposição da conhecida Diretiva SCN+. As modificações introduzidas dizem respeito a domínios muito relevantes da atividade perseguida pela Autoridade da Concorrência, nomeadamente no âmbito do processo sancionatório relativo a práticas restritivas da concorrência. Será importante, então, perceber se as extensas alterações legislativas que foram introduzidas em agosto de 2022 são consistentes e permitem reforçar a eficácia da atuação da Autoridade da Concorrência. Concebo, a este propósito, que pode vir a ser necessário, em articulação com o Parlamento, aperfeiçoar o processo de transposição da Diretiva SCN+. Esta necessidade resulta, em parte até, das observações assinaladas no excelente parecer da Autoridade da Concorrência sobre a proposta de Lei 8/15/1, datada de 31 de maio de 2022, que foi oportunamente submetida a este Parlamento. Em segundo lugar, importa incrementar técnicas modernas de investigação forense, screening, web scraping, competitive intelligence, uma vez que atualmente há práticas anticoncorrenciais que são perseguidas em ambiente digital, o que tem por consequência um grau acrescido de dificuldade no acesso a meios de prova. Importa, por isso, assegurar que a autoridade dispõe de instrumentos adequados e modernos de investigação forense, sobretudo no plano digital, como aliás já decorre e está previsto na já referida Diretiva SCN+.
creio que é necessário também apreciar cuidadosamente as decisões judiciais proferidas no contexto da atividade realizada pela Autoridade da Concorrência, em particular as emitidas pelo Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, verificando-se se e em que medida divergem das decisões da Autoridade da Concorrência. Com este exercício visa-se, afinal, a extrair conclusões que possam ajudar a avaliar as decisões proferidas pela Autoridade da Concorrência. Creio que é necessário também dedicar particular atenção a eventuais práticas anticoncorrenciais no contexto da chamada economia digital. A economia digital tem vindo a assumir um papel preponderante nos nossos dias e a própria autoridade já tem dado atenção a este setor. Neste domínio são conhecidos fenómenos de colusão explícita ou de práticas de abuso de posição dominante, cuja prova é frequentemente de difícil acesso, pelo que importa dar uma atenção especial a este setor. A própria autoridade, num documento emitido em dezembro de 2022, já assinalou que procura compreender as relações verticais que existem entre fornecedores e retalhistas online em Portugal. Por outro lado, a articulação entre o direito nacional da concorrência e um complexo normativo de legislação europeia aplicável à economia digital, que tem vindo a ser aprovado e querer referir mais adiante, deve também merecer um foco especial. Creio ainda que a autoridade deve continuar a prestar atenção a setores de atividade económica tradicionais, nomeadamente no contexto do atual cenário macroeconómico e das pressões inflacionistas que se têm verificado. A este propósito, permite-me assinalar, desde logo, uma área que tenho dedicado parte da minha investigação, a contratação pública, sabendo-se que cerca de 20% a 25% dos cartéis a nível mundial surgem no contexto dos contratos públicos. Tendo presente que o montante despendido em contratação pública representa cerca de 14% a 18% do PIB em cada Estado-membro em média na União Europeia, é fácil concluir que as práticas anticoncorrenciais que se verificam neste âmbito são particularmente lesivas do erário público. Há questões que se colocam em torno da aplicação do direito da concorrência e às práticas que se verificam na contratação pública, o que em inglês é vulgarmente designado por bid reading, e que são de grande sensibilidade. Estudos da OCDE assinalam que estas práticas estão ligadas, por exemplo, a fenómenos de corrupção, o que em outros aspectos implica cuidado e complexidade na investigação e na possibilidade, nomeadamente, de as empresas envolvidas invocarem o chamado Estatuto de Clemência, tema que merece ser analisado à luz do direito vigente. É também de prosseguir a atenção já dada pela autoridade aos chamados cartéis de crise, motivados pela pandemia ou pela pressão inflacionista, que podem levar empresas a práticas colusivas que têm por finalidade aumentar os preços sob a capa da inflação. Esta atenção visa salvaguardar não apenas o bem-estar do consumidor final, as famílias e os cidadãos que sentem direta e diariamente os efeitos da inflação no poder de compra, mas também os chamados consumidores intermédios. Refiro-me aqui às empresas que se situam ao longo das diferentes etapas do processo de produção, que podem fazer repercutir o sobrecusto resultante de eventuais práticas anticoncorrenciais verificadas ao longo dessas etapas do processo produtivo, afetando os restantes consumidores, sejam intermédios ou sejam finais. Neste domínio, parece necessário proceder a uma rigorosa análise do cenário macroeconómico para depois tentar compreender se o impacto inflacionista verificado pode resultar, em determinados setores ou em pontos estratégicos da cadeia de valor, de práticas anticoncorrenciais ou se exprime apenas a realidade macroeconómica. O despiste preliminar destas situações pode ser realizado, numa fase embrionária, por exemplo, através de estudos com base na análise de dados. Do mesmo modo, deve ser apurado se os motivos subjacentes a conhecidos fenómenos disruptivos verificados em algumas cadeias de produção, por exemplo, falta de matéria-prima ou falta de bens, podem decorrer, ou não, em alguma medida, de práticas anticoncorrenciais. Se tal se verificar e se for comprovável, a intervenção da Autoridade da Concorrência poderá ser apta a permitir corrigir e aperfeiçoar o comportamento das cadeias de abastecimento, beneficiando, afinal, os cidadãos, as famílias e toda a economia nacional. Deve também ser dada atenção aos setores em rede, por exemplo, energia, comunicações e transportes, face ao cenário macroeconómico verificado, aqui, naturalmente, em articulação com os relatores setoriais. No domínio ainda do chamado controle prévio de concentrações, outra área em que a autoridade tem intervenção, aqui ex ante, não ex post, será necessário estar atento a eventuais práticas de gun jumping, em que as empresas avançam com processos de fusão antes mesmo de notificarem a autoridade, bem como perceber a dinâmica e o acolhimento jurídico das chamadas killer acquisitions no contexto das operações de concentração de empresas em Portugal.
No caso das Killer Acquisitions, o que está em causa é averiguar se situações em que a aquisição de empresas com uma cota de mercado ou um volume de negócios muito reduzido e que, portanto, escapam ao radar da Autoridade da Concorrência, não podem ter, no fundo, um potencial de mercado e, nessa medida, estarem sujeitas, de iure condendo, à autorização prévia da Autoridade da Concorrência. Este problema suscita-se, por exemplo, face à aquisição de start-ups por grandes empresas que evitam, dessa forma, o crescimento de um potencial concorrente numa fase embrionária da sua atividade, o que terá que ser estudado em Portugal, naturalmente, tendo em consideração a dimensão do nosso mercado. Recordo, por exemplo, o caso da Alemanha, onde a lei da concorrência foi alterada na sequência do caso Facebook-WhatsApp em 2014, porque essa operação não estava abrangida por critérios de notificabilidade e, por isso, escapou aos radares da Autoridade da Concorrência alemã. Por outro lado, deve ainda ser apreciado se o tradicional foco no bem-estar do consumidor ou na eficiência económica, presente no controle prévio de concentrações, deve ter em consideração novas preocupações sociais, como a proteção de dados pessoais ou a dimensão ambiental da inovação, que passaram também a estar associadas à intervenção justo-concorrencial. No que diz respeito ao segundo pilar, da defesa da concorrência, da advocacy, creio que é necessário prosseguir políticas de concorrência claras em tempos de crise económica. Recordo que a autoridade tem uma importância crucial na divulgação e disseminação de recomendações e orientações que abrangem diferentes setores da atividade económica, procurando, nomeadamente, averiguar se há medidas que possam eliminar barreiras à entrada, muitas vezes criadas até por via legislativa, e que podem ser expurgadas na sequência de recomendações formuladas pela Autoridade da Concorrência. Paralelamente, devem merecer relevo também as orientações difundidas pela Autoridade para que as empresas e a comunidade compreendam o valor da concorrência. Deve também ser definida, como resulta da lei, uma política de prioridades anual da Autoridade clara. Eu recordo que a Autoridade pode, com base no critério do interesse público e da promoção da defesa da concorrência, atribuir graus de prioridade diferentes no tratamento das questões que é chamada a analisar. E, por isso, a definição de uma política de prioridades clara e transparente é fundamental para o bom exercício da missão da Autoridade. E, no que diz respeito ao terceiro pilar, a cooperação internacional, creio que é importante, desde logo, apoiar a criação e desenvolvimento da Autoridade da Concorrência nos países africanos de língua oficial portuguesa, através da chamada Rede Lusófona de Concorrência. Eu recordo que em Angola foi criada a Autoridade Reguladora de Concorrência em 2018 e que em Moçambique foi criada em 2020 e em Cabo Verde em 2022. E, por outro lado, também prosseguir formas de cooperação com autoridades da concorrência a nível mundial, sabendo, como eu referi na parte inicial da minha intervenção, estão em causa mais de 130 países e que há uma rede, aliás, para esta troca de experiências, a ICN, International Competition Network, que faz esse acompanhamento. É importante também assegurar e prosseguir o papel que a autoridade tem na chamada Rede Europeia da Concorrência, a European Competition Network, nomeadamente para, em articulação com a Rede e com a Comissão Europeia, perceber o impacto que relevante legislação europeia que foi recentemente aprovada e que está em vias de ser aprovada pode ter na defesa da concorrência. Refiro-me em concreto, só para dar alguns exemplos, ao Regulamento sobre Mercados Digitais, o Regulamento sobre Serviços Digitais, o Regulamento sobre Subvenções Estrangeiras que distorçam o mercado interno, a proposta de Regulamento sobre Inteligência Artificial, a proposta de revisão da Comissão Europeia sobre a definição de mercado relevante ou a consulta pública lançada recentemente pela Comissão Europeia, dia 30 de setembro, sobre medidas a adotar no âmbito das matérias-primas críticas que visa obviar aos riscos de rupturas de abastecimento. Por fim, e no que diz respeito ao funcionamento da autoridade e aos seus objetivos operacionais, creio que se poderá eventualmente rever o plano de carreiras assegurando uma política de retenção de talentos, que é um problema transversal às instituições atualmente, ter uma política de retenção de talentos. A autoridade tem excelentes profissionais, com elevado grau de qualificações. Recordo que mais de 55% das pessoas que colaboram, de acordo com dados públicos, têm o grau de mestre e 8% têm o grau de doutor. A média de idades é cerca de 45 anos, para um número total de efetivos de 95 dados da autoridade que estão divulgados, a 31 de dezembro de 2021. E conheço alguns desses colaboradores e já testemunhei o enorme empenho e dedicação que emprestam à autoridade. E creio por isso que é fundamental garantir que esses colaboradores têm condições de trabalho adequadas e perspectivas de evolução que contrariem o surgimento do conhecido problema das portas giratórias na regulação. Eu reconheço que este fenómeno na autoridade pode ser menor do que noutros reguladores, porque a autoridade tem uma função de regulação transversal e não setorial, mas, em qualquer caso, é imprescindível garantir que a autoridade tem profissionais, economistas, juristas, informáticos, de excelência e motivados. A este propósito, importa também assegurar a independência orçamental da autoridade.
Eu recordo que no passado recente a autoridade sinalizou publicamente algumas dificuldades resultantes da aplicação da legislação orçamental, de harmonia com a qual a utilização de receitas próprias estava sujeita à autorização do membro do Governo responsável pela área das finanças. Creio que esta situação deve ser apreciada no contexto atual, nomeadamente face ao disposto no artigo 32, número 2 da Lei da Concorrência, por forma a averiguar da compatibilidade de um regime de cativações com a exigência de independência administrativa e financeira das autoridades da concorrência, afirmada no artigo 5º, número 3 da tal diretiva SEN, que várias vezes referi. Também é importante articular a atividade da autoridade com os reguladores setoriais e outras instituições nacionais, e aqui recordo outras entidades públicas como o Tribunal de Contas, o INPIC, a IGF, em que esta cooperação é, no fundo, essencial para assegurar a defesa da concorrência, tarefa que não incumbe apenas à autoridade, mas incumbe também a todos os reguladores setoriais. E aqui também acho que é importante no futuro manter a excelente cooperação institucional da autoridade com órgãos de soberania, incluindo naturalmente a Assembleia da República e o Governo. Bom, excelentíssimos senhores deputados, esta audição tem também por objetivo saber se o meu percurso profissional é adequado à função para a qual sou proposto. Ninguém é bom juiz em causa própria e eu devo ser contido nesta parte. Destaco o facto de ser professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde, entre outras matérias, tenho lecionado disciplinas também centradas no direito da concorrência e tenho ainda outras circunstâncias da minha vida profissional que posso eventualmente sublinhar. Fui administrador não executivo da Caixa Geral de Depósitos depois de ter passado por um exigente processo de fit and proper junto do Banco Central Europeu. Foi-me atribuída em 2018 uma cátedra Jean Monnet por parte da Comissão Europeia. Tenho alguns trabalhos, enfim, científicos que creio que constam do meu currículo publicados nesta área, quer em Portugal, quer no estrangeiro. E tenho colaborado com entidades públicas e privadas, realizando estudos, emitindo pareceres, permitindo-me assinalar aqui, em particular, a colaboração que por vezes sou chamado a fazer com a Comissão Europeia. Senhores deputados, enfim, procurei resumir num conjunto necessariamente breve de pontos aspectos que entendo serem essenciais no contexto da atividade da autoridade da concorrência e que visam manter o capital de confiança que sei a sociedade civil deposita na autoridade. Estamos perante uma entidade de importância fulcral para o país que visa promover uma economia competitiva, sã e desenvolvida em benefício do bem-estar do consumidor. E caso esse seja o entendimento de Vossas Excelências, irei procurar então servir à autoridade o melhor que sei e posso. Coloco-me agora, como não podia deixar de ser, à inteira disposição de Vossas Excelências para os esclarecimentos que entendam oportunos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação inicial, que tinha 10 minutos, mas penso que foi muito relevante ouvirmos, tal como era expectável, é muito relevante ouvirmos o que tem para nos dizer, que é para isso que está cá também. Cabe agora ao PSD, ao representante do PSD, colocar as questões que entender deve colocar, até 7 minutos, Sr. Deputado Hugo Carvalho, e depois o Sr. Professor tem então os mesmos 7 minutos para responder, com alguma tolerância, naturalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos a todos os senhores deputados e ao Dr. Nuno Cunha Rodrigues, que felicito não só pela exposição, e felicito mesmo a exposição, achei uma exposição muito relevante, como também pelo trabalho futuro que acredito que o espera durante 6 anos, que é um trabalho também junto do Parlamento, e não queria passar para as questões sem antes também deixar pela parte do Grupo Parlamentar do PSD uma palavra à doutora Margarida Matos Rosa, que, enfim, fez um mandato também próximo do Parlamento, muito trabalho foi feito com a Autoridade da Concorrência e uma palavra de sucessos no seu futuro profissional. Esta audição do Dr. Nuno Cunha Rodrigues é muito parecida com qualquer audição de reguladores que se faz no Parlamento português e, portanto, tradicionalmente, não sendo um regulador setorial, e, portanto, mas sendo tradicionalmente uma audição em que nós queremos verificar 3 coisas. Uma delas as competências do indigitado, outra delas a independência face ao poder político que o nomeia e a terceira delas a independência face a quem vai regular. Devo dizer que das competências estamos mais do que esclarecidos, tem mais do que competências, não o vemos só nós, também o diz o relatório da CRESAP, por um percurso profissional e pessoal que também queremos felicitar. Da parte da independência, nunca podemos fazer todos nós os juízos de valor, mas podemos sempre motivá-lo a deixar o Parlamento descansado da independência que tem face ao poder político que nomeia o seu nome, bem como a um setor, e nesta que é a Autoridade da Concorrência,
que contacta com toda a economia e com tantos setores, não seria impossível, mas é quase, vou dizer, muito improvável que alguém com um percurso assinalável não tenha contactado com algum deles e, portanto, deixamos sempre este repto para que os indigitados também possam manifestar da sua independência. E, portanto, vendo estas 3 condições que eu acredito que estarão garantidas, não vemos qualquer problema em começarmos a trabalhar sobre muitos dos temas que aqui nos trouxe. O PSD valoriza muito o tema da concorrência, até porque ter quem concorra com os incumbentes é sinal de que o país não fica estagnado, e nós bem sabemos como temos estado estagnados em Portugal em muitas matérias. A Autoridade da Concorrência tem esta incumbência no setor privado, público, cooperativo, social, junto da banca, junto da energia, junto das telecomunicações, junto de setores em que muitas vezes existe o incentivo à concorrência e que depois nos decepciona à frente com a consolidação dessa concorrência, bem falou disso, de consolidação de grandes empresas, ou grandes ou pequenas, e que esperamos que uma entidade independente como a Autoridade de Concorrência possa estar atenta, como também é nos novos desafios digitais que tocou, e era muito sobre isso que eu queria também ver a Autoridade da Concorrência densificar a sua ação. Desafios como é o desafio da neutralidade da internet, que tantas vezes nos aparece aqui quando as operadoras móveis oferecem pacotes de dados aos nossos mais jovens até, em que é de borla, permita-me a expressão, usar o Facebook ou o WhatsApp, e isso é logo uma prática anticoncorrencial, porque é de borla para o Facebook, mas não é para outras plataformas. E a neutralidade da internet é um dos temas em que esperamos a ação da Autoridade da Concorrência. Nas transações digitais, quando nós vemos os negócios a caminhar para uma economia digital de transações financeiras digitais, e em Portugal, qualquer um que o queira fazer tem que contactar com a CIBS. Não temos uma prática de concorrência aberta como temos noutros setores nas transações financeiras. Qualquer negócio que se queira fazer ou instalar em Portugal contacta com uma realidade de taxas pesadas nas transações financeiras, em que nós ainda não temos uma cultura de concorrência aberta. Outro tema sobre o qual gostaríamos de ver a ação da Autoridade da Concorrência. E depois os temas da distribuição, não só da distribuição de tudo o que é físico, desde o alimentar ao comercial, mas que tem trazido à boleia do digital, que não conhece fronteiras, nem conhece muitas vezes as autoridades nacionais, ou seja, muitas vezes é de facto um exercício de cooperação europeia, de cooperação internacional, mas que nos traz problemas novos, de monopólios novos, dos monopsonies, como agora se escreve tanto lá por fora, em que plataformas como a Amazon, sem fazer aqui publicidade a ninguém, já fiz publicidade sem querer a 3 plataformas, mas acho que compreendo bem onde eu quero chegar, em que é de tal forma densificado o hábito do consumidor comprar em determinado sítio, que acaba por se criar um monopólio de plataformas como esta, que depois listam os produtos que querem, mais acima ou mais abaixo, ou seja, não é um monopólio direto, mas quando se monopolizam os consumidores num determinado sítio, depois tem-se, de facto, um poder que não é um poder de quem quer concorrência aberta, ou seja, de fazer mais caro um placement em cima no top 5 ou no top 3 de produtos, numa banal pesquisa, face a outros padrões de concorrência que nós nos habituámos a ver em qualquer rua de comércio por este país. Esta empresa, por exemplo, que eu estava a citar, opera aqui ao lado em Espanha, mas irá operar em Portugal a breve trecho, e bem sabemos como também é um dos veículos da neutralidade da internet, quando ela aparece acoplada a pacotes de telecomunicações, e, portanto, é todo um campo em que nós acreditamos e concordamos, e quero-lhe manifestar isso, e concordamos com muita da análise que faz, que é um campo em que a Autoridade da Concorrência tem que se qualificar cada vez mais e que tem que atuar cada vez mais também com a ajuda do Parlamento, e especialmente quando depois entramos no domínio, e finalizando, Sr. Presidente, no domínio da concentração digital ou do afunilamento digital, em que tudo o que anda aqui no nosso bolso é perigosamente detido pela mesma pessoa ou pela mesma empresa, e mesmo quando há a tentativa de startups mais novas, mais recentes, tentarem
entrar em determinado setor económico são ou barradas por falta de neutralidade, com a ajuda de todos os incumbentes que não tinham nada a ver com isto, mas também por poder económico que esperamos ver mais distribuído e mais aberto. No fundo, o que queremos de si nos próximos 6 anos é trabalhar connosco para uma economia cada vez mais aberta, e são estes os desafios de temas que lhe deixo, os 3 do costume e estes que são novos um bocadinho para todos nós, mas que são muito importantes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues tem então até 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigado ao Sr. Deputado Carvalho. Gostei muito de ouvir as reflexões que fez. Eu tentarei responder no tempo que me é dado. Gostaria até de prolongar esse tempo e de falar sobre às vezes temas, porque são temas que eu gosto. Mas começando por aquele que se centra na minha pessoa, a questão de independência de mim próprio, independência face ao setor, independência face ao poder político. Bom, e como eu vos disse, eu sou professor da Faculdade de Direito e nessa medida aprendi naquela casa que somos livres através da conquista do conhecimento. À medida que vamos progredindo na carreira, se tornamos mais livres. Foi, aliás, um professor, enfim, que hoje em dia é Presidente da República, que sempre dividisse isso aos seus alunos e o que eu me revejo. E, portanto, é essa liberdade que eu tenho, que me dá a casa onde sirvo e onde trabalho. Independência face ao poder político, bom, há aqui um sistema de nomeação, e fui nomeado pelo Sr. Ministro da Economia e do Mar, é o que está na lei. Se houver outro sistema que se equacione de alterar o processo de nomeação das entidades reguladoras, muito bem, mas, portanto, aqui não há como fugir. Eu fui indicado pelo poder político, o que não me torna dependente de todo, e, portanto, sinto totalmente independente das minhas funções, e, aliás, foi por isso mesmo que a Lei Quadro determinou que os mandatos das entidades reguladoras são não renováveis por um período maior que a legislatura, para assegurar essa independência do poder político. Portanto, eu sinto-me totalmente independente face ao poder político. Independência face à atividade perseguida pela Autoridade da Concorrência. De facto, a Autoridade é a única entidade reguladora que exerce uma função de forma transversal e não setorial. E, portanto, é difícil que, durante o meu percurso, não tenha tido contacto com nenhuma entidade, como é o caso da Caixa Geral de Depósitos, que salta à vista. Devo dizer que é uma experiência que eu me orgulho, que foi uma experiência para mim extraordinária, aprendi muito, acho que dei muito também à Caixa Geral de Depósitos e, portanto, trouxe-me um conhecimento também, muitas vezes, de uma realidade das empresas que eu já tinha por outras vias e que acho que é uma mais-valia para o exercício das funções que agora estou aqui a ser escrutinado pelos seus deputados e, portanto, também aí me sinto totalmente independente. Quanto às questões que o Sr. Deputado coloca, e muito interessantes, os desafios digitais, a neutralidade da internet, há aqui questões que podem ser objeto de tratamento por parte da Autoridade, outras que terão que ser analisadas em articulação com o regulador setorial, com o ICP-ANACOM, porque há aqui competências que naturalmente não são conflituantes e, portanto, que o ICP-ANACOM também tem no domínio, sobretudo, por exemplo, no caso da neutralidade da internet. Mas há novos desafios que coloca e que o Sr. Deputado colocou e bem, por exemplo, as questões das grandes empresas que atuam no setor digital, que têm, não diria monopólios, mas quase monopólios, empresas a nível mundial, e que estiveram por trás justamente da reflexão da Comissão Europeia, que motivou agora a aprovação recente, que eu referi há pouco, do Regulamento sobre Mercados Digitais e do Regulamento sobre Serviços Digitais, devido, por um lado, a alguma incapacidade, muitas vezes, dos instrumentos clássicos de direito da concorrência permitirem solucionar esses problemas. Por exemplo, o Regulamento sobre Mercados Digitais vem qualificar as empresas como os chamados gatekeepers, os grandes detentores, enfim, eu não quero dizer nomes de empresas, mas todos conhecerão dessas capacidades, impondo obrigações a essas empresas. E aqui será importante perceber, e de facto tem que ser visto do lado da Autoridade da Concorrência, a articulação que será necessário fazer com estes novos regulamentos a nível europeu, que eu referi há pouco, como justamente o designado em inglês, o DMA, e o DSA, que também foi uma outra questão que surgiu a prós dos conteúdos digitais, que é a regulação dos conteúdos digitais, a self-proteção das fake news, como fazer isso, porque até agora era um objeto de autorregulação e, portanto, a União Europeia agora vem estabelecer regras que permitem a intervenção a propósito da regulação dos conteúdos digitais. Mas que não, digamos que a intervenção aqui do direito da concorrência não está diretamente relacionada. Pode haver aqui, eu referi há pouco, a propósito do controle prévio de concentrações, situações em que há esta apreciação, por exemplo, da proteção de dados. Um outro problema que colocou e muito bem, que é o problema de facto estas empresas, quanto mais crescem, depois geram aquilo que muitas vezes é designado como um efeito de rede ou como o tipping point, em que elas passam a assumir de facto uma posição dominante que nenhum entrante, nenhuma nova empresa, nenhuma startup consegue contrariar. E aqui é preciso perceber de facto se
a Autoridade da Concorrência a nível nacional, mas também a articulação com a Comissão Europeia, porque muitas vezes a Comissão Europeia, há um caso que é público, em que iniciou, por exemplo, a Autoridade da Concorrência uma investigação a uma empresa conhecida a nível mundial, a Google, e a Comissão Europeia avocou esse processo, pode fazê-lo, e portanto avocou porque a Comissão Europeia está de facto muito preocupada e centrada nestas questões da economia digital e na investigação de processos por práticas anticoncorrenciais prosseguidos por estas grandes plataformas. Mas aqui a autoridade também terá naturalmente o seu papel. O Sr. Deputado também falou, estava a ver os meus apontamentos aqui, a questão dos pagamentos nas transações digitais, em que de facto já há algum trabalho passado da autoridade, eu só me baseio em dados públicos, não estou dentro da autoridade, portanto, em dados públicos, mas recordo que já foi dada nota a propósito de um caso em que foi feita uma recomendação para que os pagamentos não fossem todos processados através da entidade que referiu, e eu aqui também, se os deputados me permitem, recordo-me já da Lei 4 das Reguladoras, em que impõe aos membros dos Conselhos de Administração um dever de reserva quanto a casos que estejam entre mãos. Não é o meu caso, não tenho nenhum caso, mas de toda a forma acho que também me voltam a impor aqui um dever de reserva, e, portanto, mas a autoridade já emitiu essas notas e tem defendido, de facto, aquilo que é vulgarmente designado como o Open Banking, para permitir, de facto, que não haja apenas uma entidade capaz de fazer sistemas de pagamentos, até a própria administração pública, no fundo, de permitir que os cidadãos possam fazer pagamentos através de outras formas que não aquelas que tipicamente conhecemos e que todos saberão. Enfim, dentro dos 7 minutos, Sr. Presidente, não sei se respondi a todas as questões, mas, Sr. Deputado, tenho muito gosto em clarificar algum ponto. Muito obrigado, professor Nuno Cunha Rodrigues. Compete agora ao Partido Socialista colocar as questões. Sr. Deputado Jorge Botelho, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues. Bem-vindo, parabéns pela indicação. Esta é uma formalidade essencial que está na lei, ser ouvido em sede da Assembleia da República porque se propõe para um cargo de regulação e, obviamente, saudar os senhores deputados. Eu tinha várias notas porque eu diria logo a independência do regulador é um assunto essencial. É tão essencial como a missão. É tão essencial a independência do regulador e da pessoa que vai liderar o regulador como a missão que é atribuída à Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência tem como missão uma frase que eu acho que é muito abrangente e simplesmente diz tudo como é bom que as missões devem dizer. Defender a concorrência em prol do cidadão, com concorrência todos ganhamos. É tão simples como isto. O difícil é traduzir isto na realidade onde o cidadão, o consumidor, ganha. Nomeadamente nas percepções que na sociedade portuguesa que o cidadão tem que existe concorrência de facto. E a concorrência de facto é o acesso aos bens e, obviamente, aos preços verdadeiramente concorrenciais. Num clima de inflação, a Autoridade da Concorrência ser muito ativa a fazer o quê? Defender o cidadão. Defender as empresas, mas, acima de tudo, defender o status quo do quadro legislativo, e o Sr. Professor é jurista, do quadro legislativo que é defender a concorrência sob condição de vinculação e de cumprimento de um princípio constitucional e, obviamente, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que nos diz que nós vivemos num mercado concorrencial, a concorrência é boa, porquê? Porque defende o cidadão. A fazer o quê? Transversalmente, em todos os setores da atividade que são tutelados pela Autoridade de Concorrência, onde se inclui, obviamente, a articulação, e essa é a primeira questão, a articulação com os outros reguladores. Qual é o patamar de articulação com os outros reguladores para que não haja concorrência setorial e haja o princípio vinculativo da Autoridade de Concorrência de defesa da concorrência geral em nome do cidadão, cumprindo o princípio constitucional e cumprindo o Tratado. O Tratado da União Europeia, onde nós nos vinculamos por nossa decisão. E, havendo nossa decisão, o princípio da independência da Autoridade da Concorrência é um princípio que nós queremos porque aderimos à União Europeia, inscrevemos no Tratado, na nossa Constituição, por isso não há aqui questões de protecionismos, nem há questões de independência, porque o regulador é por si só independente. E como a Autoridade da Concorrência tem que aplicar as regras da promoção da defesa da concorrência nos setores público e privado, cooperativo e social, não há área nenhuma, se o regulador tiver interesse nisso, na sua atividade e, acima de tudo,
quiser articular com os outros reguladores setoriais para não haver discrepâncias nas regulações, eu acho que isso é essencial, porque nós muitas vezes ouvimos as várias entidades regulatórias e muitas vezes, obviamente, parece que a coisa não bate bem nas suas articulações a priori, que pelo espírito e pelo estatuto da Autoridade da Concorrência tem e que nos parece que deve ser aprofundado como linha de pensamento. Tanto mais que agora, pela lei que já foi citada a 17 de 2022, nós transpusemos a diretiva a ECN+, da União Europeia. Por isso, e o que é que aconteceu? Elegemos, ou dissemos, e designámos as autoridades da concorrência com meios reforçados para defender a concorrência na União Europeia. Por isso eu diria que não há nenhum parti-pris, nem nenhuma dúvida sobre a competência da Autoridade da Concorrência e a sua independência. Obviamente que as prioridades devem ser sempre detectar, investigar, sancionar práticas anticoncorrenciais com um impacto, obviamente, nas famílias, nomeadamente nestes tempos de crise, de inflação crescente, é fundamental. Contribuir para o crescimento económico da economia portuguesa, promovendo práticas concorrenciais, promover um mercado de trabalho aberto, concorrencial, onde os empregadores adotem medidas independentes e competitivas, criando mais oportunidades para haver emprego, cadeia de valor e investimento, tudo essas matérias, atrativo do investimento que gera emprego. Defender a economia portuguesa, porque acho que é essencial defender a economia portuguesa, o mercado de trabalho, o valor e, obviamente, a empregabilidade das pessoas, combatendo cartéis, práticas ilícitas que já foi aflorado, entrando a fundo naquilo que é a economia e na regulação da economia digital, vendo práticas disruptivas, eventualmente olhando para aquilo que o cidadão comum, quando vem numa autoestrada e vê os vários quadros de preços e são todos iguais, e o cidadão pergunta, a Autoridade da Concorrência, mas o que é isto se o preço é tudo igual em 3 concessionárias de autoestrada com postos de combustível, o preço é tudo igual. Ou as práticas que agora também se assiste, a economia a crescer, obviamente inflação em função do resultado daquilo que é a guerra na Ucrânia e obviamente do acesso às cadeias de distribuição e toda esta problemática que temos, preços que dizem os cidadãos a subir mais do que aquilo que devia ser em função disso. Esse é um ponto para a Autoridade da Concorrência. E obviamente dar o apoio crescente à digitalização da economia portuguesa, promovendo essas práticas e obviamente combatendo práticas disruptivas e opacas em relação à defesa dos cidadãos, porque nós sabemos que as grandes empresas têm meios que o cidadão comum não se consegue defender e para isso nós temos de ter mercado aberto, concorrencial, amigo do cidadão e amigo do consumidor, fazendo com que eles paguem menos pelo mesmo serviço, concorrência nacional e obviamente integrada à escala global. Por isso, eu só tenho 3 questõezinhas para além daquela que já lhe fiz. A pergunta, e com isto termino, Sr. Presidente, a pergunta como é que vai a Autoridade da Concorrência articular o seu plano de trabalho com as outras entidades reguladoras, se há alguma perspectiva sobre essa matéria. Obviamente, como é que pensa o Sr. Presidente contribuir decisivamente com a sua atividade e com um plano de atividades que será estabelecido, contribuir para um verdadeiro ambiente pró-concorrencial nos diversos setores da economia portuguesa, reforçando a competitividade e a produtividade de Portugal e, obviamente, promovendo e trabalhando para o crescimento económico, para o bem-estar dos cidadãos, para o fornecimento dos serviços a preços justos e, obviamente, combatendo práticas de dumping e tudo isso. E, finalmente, só uma nota que é a terceira questão. Falou dos colaboradores da Autoridade da Concorrência, disse que eram altamente diferenciados e qualificados. Eu gostava de saber se há alguma perspectiva de alguma especialização que devem ser feitos, nomeadamente nas suas capacitações para aquilo que são os desafios que referiu, capacitação e formação. Pergunta qual é aquilo que os colaboradores, os 95 colaboradores que disse da Autoridade de Concorrência, se há um plano de expansão em termos de recursos humanos e como é que está a pensar fomentá-los para eles se incentivarem ainda mais a um quadro de especialização. Muito
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. O Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues tem então 7 minutos para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho, pela exposição que fez, que acompanho com todo o gosto, e pelas questões que colocou, que são muito pertinentes. Estou de acordo, enfim, com tudo o que disse, com o papel da concorrência que eu assinalei em tempos de inflação, de necessidade de escrutinar se de facto não existem práticas anticoncorrenciais que estão a motivar a inflação ou se ela decorre de facto do cenário macroeconómico. As questões laborais, por exemplo, eu recordo, a concorrência também deve estar presente nos mercados laborais, e ainda recentemente houve um caso em que foram condenadas empresas porque se levaram acordos relativamente aos trabalhadores. Isto é a proibição de chamados no-poach agreements, dos Estados Unidos, e aqui a autoridade até esteve muito na vanguarda a nível europeu, porque noutros países ainda não há, nos Estados Unidos já existe, mas não houve casos dos tais no-poach agreements que já aconteceram em Portugal. O caso do preço da gasolina é um caso muito interessante, Sr. Deputado, que eu dou aos meus alunos, que é a diferença entre o chamado comportamento paralelo, colusão tácita, ou o cartel, colusão explícita. No caso das autoestradas também, eu não estou a defender ou contrariar, mas podemos pensar que o perfil de consumo numa autoestrada de gasolina é diferente do perfil de consumo fora de uma autoestrada. Ou seja, um consumidor de autoestrada, quando tem que abastecer, abastece não olhando tanto ao preço. E, portanto, o facto de existirem placares também é um incentivo a que as próprias gasolineiras alinhem, ainda que não coordenando explicitamente entre si, os preços. A questão aqui é saber se há esse alinhamento decorre, de facto, deste comportamento paralelo, ou se há um alinhamento colusivo, explicitamente, e nesse caso há um cartel, e isso pode ser punido pelo direito da concorrência, mas, portanto, este exemplo é um exemplo feliz de situações em que pode haver ou não lugar à aplicação do direito da concorrência. Indo diretamente às questões, para não consumir muito do tempo que me foi dado, articulação com outros reguladores. Naturalmente que não há qualquer superposição de competências com os reguladores setoriais. E os reguladores setoriais têm um papel relevantíssimo para o funcionamento da autoridade, desde logo uma nota lateral, porque asseguram o financiamento da própria autoridade e, portanto, esse financiamento da autoridade resulta de contribuições dos reguladores. Mas isso não interessa para este caso. O que interessa é que, desde logo, em sede da aplicação do enforcement do direito da concorrência, os reguladores setoriais são chamados a dar parecer. Se existir um cartel em um determinado setor, o regulador setorial é chamado a dar parecer. No âmbito do chamado controle prévio de concentrações, o regulador setorial é chamado a dar parecer, ainda que não vinculativo. Há um caso muito interessante, o caso da ERC, que tipicamente não se considera como relação económica, mas se houver uma concentração de empresas no setor da imprensa e se a ERC der um parecer considerando que põe em causa a liberdade de expressão, esse parecer é vinculativo para a autoridade, portanto a autoridade não pode autorizar a operação porque há o parecer vinculativo da ERC, isto resulta do artigo 4º, número 4 da Lei de Imprensa, não quer ser muito maçador. Por outro lado, a própria autoridade pode, está previsto na lei, salvo erro no artigo 62, emitir recomendações aos reguladores setoriais, ou seja, apesar de não poder atuar diretamente, dizer aos reguladores setoriais que recomenda que em determinados setores se devam tomar medidas que assegurem uma maior, e aqui também numa outra questão do Sr. Deputado, pressão concorrencial, porque é essa pressão concorrencial que vai ser apta, através do processo concorrencial, a gerar o bem-estar do consumidor, a aumentar os benefícios dos consumidores, sejam consumidores finais, sejam consumidores intermédios, como disse, e com isso a beneficiar os cidadãos, a economia, as empresas também a nível nacional, que é isso que se pretende com a defesa da concorrência. Aliás, a defesa da concorrência, se olharmos para os estatutos de qualquer entidade reguladora setorial, está lá presente, ou seja, todos os outros reguladores asseguram também a defesa da concorrência. Portanto, não se deve confundir a defesa da concorrência com a aplicação do direito da concorrência. E por isso, naturalmente, que a autoridade, através de recomendações, de protocolos, da chamada boa cooperação institucional, deve também estar a cumprir esta tarefa em articulação com os reguladores setoriais. Portanto, creio que foi a primeira questão dos reguladores, a segunda da questão de uma economia mais pró-concorrencial, também procurei responder. A terceira questão dos colaboradores da autoridade. De facto, a autoridade tem colaboradores que eu creio que são colaboradores de excelência, motivados, está à vista muito do trabalho que tem feito e que tem bem feito. Quanto à formação, eu não estou ainda dentro da autoridade, mas eu admito que seja necessária uma formação permanente destes colaboradores. Ou seja, não basta ter uma formação pontual. A formação é permanente, porque a dinâmica da economia é também ela permanente.
Aqui o direito, frequentemente, eu de facto sou jurista, muitas vezes está atrás da dinâmica da economia. E é preciso acompanhar essa dinâmica também através de formações. Como eu acabei de dar exemplos de nova regulamentação europeia que está a ser aprovada e que foi publicada, o DMA, o DSA, e tudo isso terá que, de facto, ser compreendido para se perceber em que medida é que pode ter impacto e que pode ser relacionado com a função da autoridade e com os colaboradores. E, portanto, espero que os colaboradores continuem motivados e ter esta formação que é essencial para assegurar o sucesso da missão da Autoridade da Concorrência. E espero ter respondido às questões do Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado. Cabe agora ao Partido Chega colocar as questões. O Sr. Deputado Rui Afonso, até 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Professor Nuno Rodrigues e ensejo as maiores felicidades e a maior sorte para este novo desafio. Sr. Professor, as minhas questões são simples e rápidas. O Sr. Professor, portanto, vai agora assumir o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, mas desde maio de 2022, que é Presidente da Assembleia Geral da Caixa de Depósitos, e desde novembro de 2022, que é Presidente da Assembleia Geral da Flow NSA. No caso da Caixa de Depósitos estamos a falar do setor da banca, no caso da Flow NSA estamos a falar do setor das energias. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Professor é se efetivamente após assumir estas novas funções, se realmente acha que está em condições de manter estes cargos, ou dado que são, digamos, dois setores de atividade que são fortemente fraturantes e estão sob um foco muito intenso da Autoridade da Concorrência, ou se efetivamente vai deixar de os assumir. Essa é a minha primeira questão. A minha segunda questão tem a ver com o seguinte. Por via dessa ligação à Caixa de Depósitos, numa altura em que a Autoridade da Concorrência e os principais bancos, incluindo o Banco Público, estão à frente da Justiça por causa de um caso que ficou conhecido como o caso do Cartel da Banca, e em que a Comissão Europeia tem uma opinião alinhada com o Estado português, em que os principais bancos portugueses violaram mesmo as regras da concorrência no chamado, portanto, caso da Cartel da Banca, vista a sua relação, se for para manter com a Caixa de Depósitos, eu gostaria de ouvir o que é que o Sr. Professor tem a dizer sobre esta matéria e sobre a posição que a ADC irá assumir. Depois, a nossa segunda questão tem a ver com as coimas. O regulador da concorrência aplicou cerca de 1,5 mil milhões de euros em coimas, um recorde absoluto na história da entidade. Grande parte do montante envolvido tem a ver com processos abrangidos por recursos que se arrastam na Justiça. Aquilo que eu queria questionar é se efetivamente esta política sancionatória será para manter no caso desta nova, portanto, do futuro, ou efetivamente vai optar por outro tipo de medidas mais preventivas que realmente possam, no fundo, precaver o conluio e as concentrações e as práticas anticoncorrenciais. Isto tem a ver um bocadinho com o programa e com a estratégia que tem delineado para a futura da Autoridade da Concorrência. Depois, eu gostaria de falar consigo também sobre, e este é um último aspecto, que tem a ver com uma recente transposição de uma diretiva comunitária que reforçou os poderes da ADC, mas que reverte o valor das coimas aplicadas pela ADC em 80% para o Estado e em 20% para o Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores, quando anteriormente, digamos, 60% do fundo destinava-se ao Estado e 40% à ADC. Eu gostaria de saber se concorda com esta nova distribuição do valor das coimas. E é só. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso, pelas questões colocadas. Eu não registro, antes de dar a palavra ao Sr. Professor Nuno Cunha Rodrigues, não registro nenhum pedido para a segunda ronda. Não. Portanto, em princípio, a não ser que haja alguma questão que queiram colocar, pode surgir na resposta, e aí darei a palavra aos Srs. Deputados, se não surgir, poderá ser a sua última intervenção nesta audição e, portanto, faz favor de responder às questões e outras questões que considerem relevantes também transmitir à Comissão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou totalmente ao dispor dos Srs. Deputados para o que entenderem e no futuro, caso venha a assumir estas funções, terei todo o gosto em vir aqui sempre que assim entendam. Respondendo ao Sr. Deputado Rui Afonso, a quem agradeço as perguntas. A primeira tem a ver com as funções que atualmente exerço. Eu fui totalmente transparente no meu currículo com as funções que exerço. Naturalmente que, se for o entendimento de Vossa Excelência e se vier a assumir as funções, irei abandonar todas as funções que exerço e, portanto, a única tarefa que eventualmente não abandonarei é as minhas funções docentes pro
bono, em que eventualmente manterei o vínculo à faculdade, como é permitido por lei, mas todas estas, e mais ainda, direi ao Sr. Deputado, é que no futuro na autoridade irei considerar-me impedido sempre que tiver de tratar de assuntos relacionados com o setor bancário ou o setor de energia, na medida em que tenho este vínculo, ainda que tenho, com estas duas empresas que ficou à vista de todos e, portanto, creio que isto responde à primeira questão do Sr. Deputado, se me permite, não é? A segunda questão referiu-se ao cartel da banca, enfim, se me permite só uma questão técnica, em rigor não é um cartel, não é um acordo entre empresas, é uma prática concertada, mas é vulgarmente designado por cartel. Enfim, a questão que colocou da Comissão Europeia está em sede de um pedido de reenvio judicial ao Tribunal de Justiça, em que a Comissão Europeia, nas observações escritas, considerou isso. Eu, quando exerci funções na Caixa, o problema não se verificava, isto refere-se a factos que terminaram em 2013, e, portanto, é um processo judicial, está a correr o seu curso, eu não tenho qualquer interferência, nem irei ter qualquer interferência num processo que está a correr e que veremos, não é? Será decidido provavelmente a breve prazo. Depois, a questão que o Sr. Deputado colocou quanto ao valor das coimas, aos recursos que se arrastam na sua expressão, não é? Eu percebo, e há aqui, aliás, um problema central que já foi em parte solucionado pelo Parlamento, que é o problema da prescrição, na medida em que, anteriormente, a Lei da Concorrência, na versão anterior, previa um prazo de prescrição para os casos que estivessem pendentes de recurso, mas este Parlamento aprovou uma alteração em 2022 em que, em sede de recurso judicial, o prazo de prescrição não está, enfim, continua e, portanto, não há um limite temporal, o que poderá, enfim, evitar que os casos se arrestem durante muito tempo, sabendo que não há prazo de prescrição. Pergunta-me se a política sancionatória é para manter. Eu diria, se me permite, usando uma expressão de um jurista, dura lex sed lex. E, portanto, se houver práticas anticoncorrenciais que se verificam, elas têm que ser investigadas, têm que ser sancionadas. Aqui a coima em direito da concorrência é sempre muito elevada porque vai até 10% do volume de negócios. E é por isso que os valores são sempre muito altos, porque não estou a falar do lucro da empresa, estou a falar do volume de negócios. Portanto, estes valores são sempre muito altos. E, portanto, se houver práticas concorrenciais, a autoridade da concorrência terá que intervir. Mas, paralelamente, a autoridade, como eu referi na minha intervenção inicial, também tem um papel de advocacy, de pedagogia. E acho que esse também tem que ser sublinhado, de difundir o que é concorrência, os valores da concorrência, emitir orientações que permitam aos operadores de mercado, às empresas, saber como é que se devem comportar, o que é que devem respeitar, não é? E, portanto, também ter um papel pedagógico, mas também ter um papel repressivo, que é, no fundo, isso que está presente no funcionamento de qualquer autoridade. O Sr. Deputado perguntou-me ainda a questão das coimas. De facto, até a alteração da lei previa-se que uma parte das coimas revertesse para a autoridade. Devo dizer que, de acordo com dados públicos, essa parte era sempre muito baixa em termos do financiamento da autoridade. Representava, e não lhe quero mentir com os valores exatos, mas cerca de 10% ou menos até do orçamento da autoridade. E, portanto, eu acho que até é positiva a circunstância de deixar de reverter parte do valor das coimas para a autoridade, porque reforça ainda mais a independência da autoridade. Não depende da arrecadação de coimas, não depende de aplicar coimas, depende do seu modelo de financiamento e, portanto, onde quer que se verifiquem práticas concorrenciais, a autoridade terá que atuar, independentemente de reverter ou não, e atualmente não reverte. A lei foi alterada, 20%, como o Sr. Deputado disse bem, revertem para o Fundo de Apoio aos Consumidores e 80% para o Estado, como resultou da Lei 17 de 2022. E com isto creio que respondi, mas coloco novamente ao vosso dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nuno Cunha Rodrigues. Eu colocava a questão, Srs. Deputados, se têm mais alguma questão para colocar. Não tendo, eu agradeço muito a sua presença nesta audição e o facto de ter respondido a todas as questões colocadas pelos Srs. Deputados e, portanto, o que lhe posso desejar, apesar de resultará depois uma nomeação do Conselho de Ministros, se assim for, mas se esse for o resultado, virá cá a esta Comissão de certeza, isso é uma garantia que lhe deixo. E, evidentemente, não posso desejar antecipadamente, mas se ocorrer, as maiores felicidades, porque é tudo, a concorrência, digamos, a desregulação, todas elas são fundamentais para que o país funcione melhor. E esta autoridade tem uma importância vital para a economia. Muito obrigado. Srs. Deputados, amanhã temos comissão às 10 da manhã. Até amanhã, então.